Expansão da consciência. Nosso tema de hoje. Sempre temas maravilhosos, inspirados por Jesus e por seu Evangelho. Hoje, nós estamos continuando o estudo de um diálogo muito interessante em que Jesus trava com seus discípulos, conversa com seus discípulos, a respeito, inicialmente perguntando o que o povo fala dele, informando os discípulos que as pessoas o tomam por um dos profetas que já faleceram há muito tempo, ou seja, como a reencarnação de algum dos profetas, sem usar esse nome, porque é claro que o nome reencarnação não existia, mas a ideia sim, a ideia da reencarnação é muito antiga. Então, nesse diálogo, após receber essa resposta dos discípulos, Jesus então pergunta a eles mesmos: e vocês, o que dizem que eu sou? Imagino eu que devem ter eles vivido então um precioso momento de angústia e de silêncio, que nos remeteu a nos perguntarmos em momentos anteriores: o que Jesus tem sido para você? A pergunta de Jesus aos discípulos serve sem dúvida a todos nós. E agora, diz numa passagem anterior que Jesus tinha falado aos discípulos que no futuro próximo, alertado-os, preparado-os com relação ao que iria acontecer quando subissem a Jerusalém. Subindo a Jerusalém, convinha que acontecesse deles serem muito repreendidos e perseguidos pelos anciãos, os escribas e fariseus, e finalmente morto. Diante dessa revelação, Pedro, que sem dúvida nos representa nas suas angústias e imperfeições, nos seus equívocos, junto ao Mestre, nos representa plenamente. Pedro, que havia sido elogiado por reconhecer em Jesus o Filho de Deus, dizendo Jesus que ele, nesse ato de o reconhecer como Filho de Deus, como Messias encarnado, tinha sido um agente do alto, um agente da luz. Nesse momento que houve Pedro a revelação de que Jesus haveria de ser humilhado e morto, o chama à parte e diz assim, lá em Mateus 16, versículos 22 e 23. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá tudo isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Fala tanto Jesus de nós mesmos através de Pedro, não é mesmo? Porque Pedro simbolizou ali em poucos minutos, em segundos, quem sabe, essa trajetória da luz, do instrumento da expansão e de Deus, para o outro polo, o polo humano, mesquinho, restrito, vivendo às avessas o nosso caminho de evolução. Porque todos nós viemos para muito além dos macacos. O princípio vital que nos anima já habitou minerais, vegetais,
animais e agora habita seres humanos, para mais tarde habitar seres angélicos. Essa é a nossa trajetória inevitável, que vai ocorrer de uma forma ou de outra, cabendo-nos apenas fazê-la fluir mais consistentemente, mais rapidamente, ou retardá-la com as nossas infelicidades e os nossos equívocos. Nós todos seguiremos inevitavelmente nossa trajetória para Deus, para a luz, para o amor. Mas podemos, sem dúvida nenhuma, atrasarmos-nos nesse caminho, retardarmos-nos tão tristemente como nós temos feito até agora. Qualquer um de nós percebe isso. O que fazer para não apenas não nos retardar, mas também para nos avançar, para espalhar esse processo? Nós necessitamos urgentemente compreender que o amor, ver o amor agindo por trás de tudo. Porque, como água, imersos na água de onde a vida surgiu, nós já nos afogamos, submergimos-nos nas emoções, porque a água simboliza a emoção e nós, vivendo na terra, vivendo na água, simbolizamos um estágio do princípio vital onde ele simplesmente vivia ao sabor das emoções mais primitivas, sem qualquer controle. Quando nós saímos da água na condição de répteis, nós simbolizamos o ser apegado ao chão, agarrado à matéria, agarrado à superficialidade. Nós, quando evoluindo dos répteis aos primatas, às cobras e em diversas outras posições, nós simbolizamos muito bem a nossa evolução, que então se situa num ponto de vista muito maior, porque abrange as redondezas e as vizinhanças. Nós, ao crescermos ainda mais rumo aos pássaros, expandimos o nosso ângulo de visão, ampliamos o nosso habitat para continentes inteiros. E essa expansão simboliza muito bem esse nosso crescimento, porque nós faremos esse princípio, essa evolução do princípio vital por diversos reinos, trazendo a nós cada vez mais conquistas. Não há esse mal que nós vemos por toda parte e que nos antagoniza, e que essa visão nos tem retido na violência, na guerra contra tudo e contra todos, porque todos vemos o mal no outro. Consequentemente, os outros vão ver mal em nós e vamos viver nessa condição de guerra permanente, como temos vivido até agora. Quando nos livrarmos da visão do mal, que o mal não existe, uma grande transformação será feita em nossas vidas. Como assim o mal não existe? É claro que uma criança que tropeça quando está tentando caminhar não cometeu nenhum mal, apenas errou. Errou no sentido de ainda não dominar a mecânica dos passos e do equilíbrio. Mas isso é absolutamente natural, realmente.
É absolutamente natural o erro, só há uma maneira de aprender, tentando e errando. Por que dramatizar? Por que aumentar o erro, tornando o mal? O mal não existe. O erro é apenas uma parte inevitável do aprendizado. Uma condição para o acerto. Olhar as coisas assim, perceber que o próprio egoísmo, que é a matriz de todos os equívocos, é uma humanização da nossa herança instintiva, daquele instinto que tudo ataca e tudo defende em preservação de si mesmo, é maravilhoso, porque torna a vida mais fluida, elimina o julgamento pela raiz, elimina a violência pela sua matriz. Que seremos nós sem o julgamento e sem a violência? Que convite maravilhoso nos é feito pela extinção da visão do mal. Tiremos de nossas almas, de nossos olhos, essa ilusão e vejamos em tudo e em todos o amor simplesmente fluindo por caminhos mais longos, uns, por caminhos do egoísmo, todos, que somos ainda tão primitivos, mas gradativamente pela compaixão, por colocarmos-nos no lugar do outro, expandiremos nossos olhares, nossa solidariedade, nossa consciência, para cada vez mais ampliarmos nossa visão, nossa compreensão, nossa fraternidade, ampliarmos o nosso ser, até que, como Jesus, sejamos um com o Pai. Eu e meu Pai somos um. Um dia, com Jesus, também poderemos dizer isso. Não é mesmo? Por enquanto, sejamos um com a nossa própria essência divina. Sejamos um, busquemos nos outros as suas próprias essências divinas. E só essa busca dentro de nós e nos outros, amando o próximo como amamos a nós mesmos, não na superfície, mas na essência, não no ego, mas no self, não no eu menor, mas no eu maior, não no homem velho, mas no homem novo, nós poderemos fazer um maravilhoso exercício para ir cada vez mais tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir o ser essencial, o amor que está no fundo de todos e no fundo de tudo. Um grande abraço para você e até a próxima!